Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou nervoso, mas não nervoso com medo. Eu estou nervoso porque enquanto eu preparava a ministração dessa mensagem, durante a semana, o Espírito Santo de Deus ele foi mexendo dentro de mim. E por que ele foi mexendo muito dentro de mim? Porque essa é a mensagem da minha vida, essa é a mensagem que eu carrego dentro de mim. E quando você vê eu pulando de forma extravagante e maluca com o meu corpo, é por essa mensagem. Então eu queria pedir para vocês que vocês me dessem um presente. Não é de Natal, pode ser de Natal também. O presente da atenção de vocês. Queria que vocês dessem a atenção para essa mensagem, porque ela mudou a minha forma de encarar o Evangelho. Ela me tirou do império das trevas e me transportou para o império da luz. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. A gente está na série Maravilhosa Graça. E o Lê veio no domingo passado e eu incentivo você a ouvir a mensagem dele, em que ele trouxe a essência do presente de Deus, desmistificando a ideia de um Natal mal visto pela igreja evangélica. Não, o Natal carrega uma essência. Deus deu um presente pra gente. E ele vem desmistificando disso, e ele traz até um exemplo. Gostaria de lembrar vocês, quem estava aqui, da piscina, né? Que Deus, ele salvou, ele procurou a gente como um homem que mergulha na piscina, trazendo novamente a aliança perdida, o relacionamento perdido. Eu gostaria de entrar nessa mensagem trazendo o escândalo, a loucura do Evangelho. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo, tá bom? Vamos lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. E à primeira vista, essa frase, né, a loucura da mensagem, a gente acostumou. Como que a gente acostumou? Jesus morreu por mim. Então, cara, eu sei que Jesus morreu, Jesus fez uma obra incrível. E eu queria que você, que já está há muitos anos no Evangelho, eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa mensagem é como um GPS. Sabe, eu quero que você imagine comigo que você vai para uma cidade que você não conhece. E aí você vai colocar no GPS o seu endereço, o endereço que você quer chegar. Aí você desbloqueia seu celular. Aí você vai lá no Maps ou em outro aplicativo. E quando você coloca um endereço, vai aparecer uma mensagem assim, ó: ative a sua localização. Porque se eu perguntar para você assim, qual que é o principal objetivo do GPS? Você vai falar assim: apontar o caminho. Só que esse é um dos objetivos. O primeiro como se o GPS estivesse perguntando para você: eu sei para onde você quer ir, mas eu quero saber onde você está. Então o objetivo dessa mensagem é falar para você assim, ó: a mensagem que eu estou trazendo hoje é falando para você onde você está. Então eu queria que você lembrasse muito bem, porque ao decorrer da mensagem esse exemplo ele vai discorrer, tá bom? Eu queria começar com um exemplo, com uma história que Spurgeon contou, e eu achei ela fantástica.
Essa história começa da seguinte forma: tinha uma mulher camponesa antigamente, e essa mulher camponesa, ela estava muito velhinha, e ela estava doente, cansada de seus dias, à beira da morte. E um homem vai visitar essa camponesa, e aí ele conversando com ela, talvez seus últimos dias de vida, e ele conversando com ela, ele percebe na parede um quadro muito bonito. E parecia ser um texto, uma mensagem, mas estava em letras minúsculas. E ele pergunta para essa senhora já idosa e abastada em dias, doente, fraca, que viveu a sua vida sofrida e pobre. Ele pergunta para ela assim: minha senhora, que quadro bonito. Qual que é a história desse quadro? Ela fala assim para ele: meu amigo, quando eu era jovem eu trabalhei para uma senhora muito rica da realeza, e ela me deu esse presente, eu achei bonito e resolvi colocar num quadro e pendurar na minha parede. E quando esse homem, ele pede permissão para ela: por favor, deixa eu olhar esse quadro. E aí ele chega bem perto, ele descobre que o quadro era um testamento. Ou seja, essa mulher, ela pegou um papel e pendurou na parede com um testamento. E esse testamento deixava ela literalmente muito rica e abastada financeiramente. E aí ele pega assustado, olhando para essa mulher, e fala para ela assim: a senhora sabia que isso aqui era um testamento? Aí ela falou assim: eu não entendi a mensagem na época. Eu não sabia ler, eu não entendi a mensagem. Agora eu queria conjecturar com você: essa pobre senhora passou a vida inteira sendo milionária, rica, abastada, só que não desfrutou de nenhum centavo, porque ela não entendeu a mensagem. Então eu queria falar para você que você pode passar seus dias sabendo e cheio de informação, com a Bíblia pendurada na estante, só que se você não entender a mensagem, você não vai desfrutar de nada. Então, eu queria que você entendesse isso. Então, o meu objetivo é, para alguns, deixar claro a maravilhosa graça. Para outros, relembrar da maravilhosa graça. Então, eu queria que a gente caminhasse em cima disso. E aí eu te pergunto, aí você pode me perguntar: onde que a gente se perde então, Cleverson? Eu quero entender, para mim não ser como alguém que tem um quadro na parede, uma Bíblia na estante, mas não entende a mensagem. Até pode ler, mas não entende. Onde que eu estou me perdendo? E quando eu falo você, eu estou literalmente me encaixando. A gente se perde nisso. A gente se perde nos nossos erros e pecados. A gente se perde na falta de arrependimento, e essa mensagem literalmente vai discorrer em cima disso. E eu gostaria que você prestasse muito bem atenção nisso, porque se você perder isso, aonde eu vou começar agora, o resto da mensagem ela vai ficar muito picada, tá bom? Vamos lá. Beber água e secar a boca, gente. Vamos lá. Eu queria primeiro explicar para vocês a diferença de perdão e desculpa. A diferença de perdoar e de desculpar. Vamos começar por desculpar. O que é desculpar? Desculpar é: olha, Giovanni, eu sei que você não queria fazer isso. Você não tinha intenção, cara. Você até tentou. Você não é culpado. Eu te desculpo. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Algumas semanas atrás, eu todo animado, sou crente, mandei mensagem para Ruth: Ruth, faxinão, né? Põe meu nome, filha. Põe meu nome, ó, é nóis. Aí a Ruth: ah, beleza, então leva um café e uma fruta, manga, não lembro, mamão. Aí eu falei: deixa comigo. E sexta-feira, aí o faxinão era no sábado. Sexta-feira à noite a Ruth estava lá em casa e eu estava bem. Brinquei com o Caleb, glória a Deus, aleluia. No outro dia eu tô lá. E aí o que aconteceu? Aí no outro dia eu pus o relógio para se despertar cedo, faxinão na igreja, eu sou crente demais. Aí eu dei meu nome bonitinho, e aí a Ruth, aí deu 7 horas da manhã, eu acordei com o celular despertando, acordei no sábado, e quando eu pus o pé no chão, literalmente eu não conseguia andar. Por quê? O meu joelho atacou o ácido úrico, e eu senti uma dor absurda que eu não conseguia ir no banheiro.
sozinho, não estava conseguindo apoiar o pé no chão, e a dor aumentou absurdamente, e eu muito chateado, eu mandei mensagem para Ruth: Ruth, não tem como, eu não estou conseguindo colocar o pé no chão, você me perdoa, por favor, me perdoa. Aí a Ruth respondeu o áudio e falou assim: amigo, eu entendo perfeitamente, está tudo bem, está perdoado. Eu tinha uma boa desculpa, só que presta atenção, a gente fala assim: você tem uma boa desculpa como algo pejorativo, mas literalmente eu não estava conseguindo pôr o pé no chão, então era óbvio, o que eu ia fazer? Eu não estava conseguindo ir no banheiro, andando, como que eu ia fazer na igreja? Então eu tinha uma boa desculpa, entendeu isso? Então eu mandei mensagem para Ruth, mas na verdade, pedindo perdão para ela, mas na verdade o que eu queria dizer para ela era: me desculpa, Ruth, eu não consigo ir. Eu não queria pedir perdão para ela. O que eu queria dizer era: me desculpa, não é que eu não quero, é que literalmente eu não consigo. Eu não consigo ir. E o ato dela de me desculpar, não, de me perdoar, né, não era um perdão, é uma desculpa. Porque o que ela fez? Ela praticou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Ele não consegue, então está desculpado, ele não tem culpa. Você entendeu isso? Agora presta atenção. Vamos voltar para o perdão. Eu não tinha culpa, o joelho não estou conseguindo andar. Agora vamos voltar para o perdão. O que é perdão? Giovanni, eu sei o que você fez, mas eu aceito seu pedido de perdão. Eu aceito seu pedido de perdão. E outra coisa, nunca vou tacar isso na sua cara. A gente vai ser exatamente como era antes. Sabe? Se você tem uma desculpa perfeita, a sua ação não precisa de perdão. Agora, se a sua ação inteira precisa de perdão, não existe desculpa para ela. Vamos lá. Você consegue entender essa frase? Se você tem uma desculpa perfeita, não precisa de perdão. Não precisa de perdão. Agora, se a sua ação inteira precisa de perdão, não existe desculpa para ela. Consegue me entender nisso? Muitas das vezes o que a gente quer dizer para Deus é: Deus, me desculpa. Eu não queria olhar para outra mulher, mas ela estava de short curto. Deus, eu não queria falar palavrão pro meu marido, mas ele é irresponsável. Cara, você tem uma excelente desculpa. Deus, eu não queria fazer isso, fazer aquilo. Eu não queria. Só que agora eu queria que você imaginasse comigo uma construção, e isso literalmente aconteceu, o que eu vou te falar, tá? Uma construção, um amigo chegou e construiu e falou assim: ô, meu amigo, eu vou construir uma casa para você, porque eu gosto muito de você, eu vou construir uma casa para você e você vai morar nela. Aí o amigo falou assim: glória a Deus, que bênção, né? Constrói lá a casa. Aí o cara foi lá e construiu a casa, e esse outro amigo foi lá e começou a morar nessa casa. Aí passado alguns meses, o construtor chegou e falou para ele assim: agora eu quero que você faça uma lista de quais foram o erro da construção. Quais são os erros que cometeu na casa, que estão na casa. Agora eu queria que você refletisse sobre a sua casa, física mesmo, a sua casa. Quais são os erros que tem na sua casa? Piso trincado? Mofo no quarto? E quem sabe uma maçaneta não funcionando? Um chuveiro queimado? E enquanto eu refletia sobre essa reflexão, o Espírito Santo de Deus falou assim: eu moro dentro de você, será que se eu fizesse uma lista, qual seria o tamanho dessa lista? Vamos lá. Você lembra que provavelmente quando eu falei dos erros da sua casa, você lembrou de alguns? Provavelmente, mas se você sentar e pôr na ponta da caneta os erros da sua casa, da construção da sua casa, a lista vai ser bem legal. E agora eu quero que você pense, o Espírito Santo de Deus fazendo uma lista de você. E essa lista, aqui, para todo mundo ver. Qual que seria seu sentimento? E eu vou te falar qual seria seu sentimento. Que injusto. Que é isso? Não é bem assim. Não é bem assim. Grava novamente esse exemplo. Agora nós vamos entrar em outro exemplo e eu queria que você acompanhasse comigo, tá? O exemplo que eu vou dar agora, presta atenção, é uma história real. Então aconteceu o que eu vou falar. Só que no meio dessa história real, eu vou conjecturar em cima dela.
mas você vai entender perfeitamente. Em 2004, um garoto novo, de 20 e poucos anos, ele gostava muito de surfar. E ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, eu vou para lugares... O Brasil, é no Brasil, tá? Ele era brasileiro. Se o Brasil não tem ondas direito, eu vou para lugares que tem ondas e eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz, eu amo surf. Eu quero surfar e ser feliz. E ele colocou a mochila nas costas, o surf debaixo do braço e a felicidade dentro da mochila e falou, partiu ser feliz. Só que ele teve uma brilhante ideia no meio do caminho. Eu estou conjecturando em cima da história, tá, pessoal? Ele teve uma brilhante ideia, ele chegou e falou assim, eu acho que eu vou levar drogas para a Indonésia. Era para a Indonésia que ele ia. Vou levar drogas porque eu quero ser feliz, eu vou surfar com os meus amigos e a gente ainda vai se divertir. Cara, e quem sabe essa droga ainda custeia a viagem. Cara, que brilhante ideia. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí ele coloca a droga escondida dentro da prancha de surf e partiu à Indonésia. E quando ele chega na Indonésia, adivinha o que aconteceu? Ele foi preso. Pegaram ele, cara. E aí ele foi para julgamento. Aí chegando lá na sala de julgamento, ele foi condenado à morte. E em 2015, ele morreu, literalmente, mataram ele. Eu não sei se foi forca ou se foi cadeira elétrica, ele morreu. Porque lá na Indonésia, os traficantes de drogas são mortos. A Dilma, na época presidente do Brasil, tentou interceder, mas não funcionou. Agora eu quero conjecturar com você em cima dessa história. Para vocês não ficarem muito tristes, ele conheceu Jesus, tá? Na cela. E vou falar para vocês a frase que ele falou. Deixa eu ver, um minuto. Eu não ia falar essa frase não, mas saltou muito dentro de mim e eu acho que vai fazer sentido. Ele falou assim, antes da sua morte, antes da sua execução, eu achava que eu era livre quando surfava o mundo. Descobri aqui, sem prancha, sem mar, sem escolha, que nunca fui livre de verdade. Vamos lá. Só que eu quero conjecturar com você agora, é o Cleverson que foi pego com drogas? É o Cleverson que foi prego, e o Cleverson com a sua mochila cheia de felicidade partiu, cheio de ideias. E agora o Cleverson chega com a sua prancha, né, pego e preso. Só que o Cleverson, classe média alta, quem sabe rico. Então, alguém vai interceder por mim, né? Eu com o meu orgulho vai financiar 2 advogados. O primeiro advogado chama desculpa e o outro advogado chama justificativa. Cara, meu orgulho vai financiar isso, porque afinal de contas, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Afinal de contas, minha infância foi difícil. Afinal de contas, eu era muito pobre, então o juiz vai entender. E eu, cheio de confiança na sala no tribunal, eu entro no tribunal cheio de confiança, porque eu sou cheio de justificativa, eu sou cheio de desculpas. E eu sentado no tribunal, o juiz levanta e lê a lista. Lembrou da lista de casa? Aí o juiz começa a ler. Olhou para a menina na rua, brigou com a esposa, falou palavrão, e a lista começa. E a lista começa, e a lista começa, e a lista começa. Só que eu, sentado no banco do réu, que é isso? Eu tenho desculpa para todas. Eu tenho uma boa justificativa para todas elas. Cara, quando o juiz deixar eu falar, ele vai entender a minha situação. E aí o tempo vai se passando e o juiz começa a ler. Quando o juiz termina, o juiz pergunta, lembrando, pausa dramática. Tem uma frase escrita no aeroporto bem grande de Singapura. A frase está escrita assim, morte aos traficantes de droga. Bem grande no aeroporto. Na Bíblia está escrito assim, o salário do pecado leva a morte. Aí o juiz leu todas as leis, o juiz leu todos os erros e levanta e fala assim para o escrivão, o que está escrito na lei? Aí o escrivão, o salário do pecado é morte. E aí o juiz bate o martelo, condenado à morte. Forca, tem que morrer. E aí o meu sentimento é de injustiça, que tá maluco? Que é isso? Morrer? Eu? É porque você não viu o meu primo, ele fez muito pior. Você não viu o pastor da internet, ele traiu a esposa. Eu nunca fiz isso.
Ah, você não viu o ciclano? Falava muito palavrão, eu falei só de vez em quando. Eu carreguei pouca droga na minha prancha, pouquíssima. O que é isso? Condenado à morte, isso é uma injustiça. E eu fico com raiva. Meu sentimento é de indignação na frente do juiz. Eu fico completamente indignado, só que eu ainda estou orgulhoso. Que é isso? Meu orgulho vai financiar os meus 2 advogados. A desculpa e a justificativa. E o juiz olha para o meu olho e percebe que eu estou meio incomodado. Não estou concordando muito. Aí o juiz fala assim: você está com a palavra, Cleverson G.U. Ribeiro? A palavra é sua, pode falar? E aí eu olho para o juiz e falo para o juiz assim, ó: lá no meu país, não era assim não. Lá no meu país, uma fiança pagava. Lá no meu país, onde eu vivia, uma fiança pagava. Lá no meu país era 2 meses de cadeia. Morte, isso é uma injustiça. Aí o juiz olha para mim e fala assim para mim assim, ó: lá quem governava era o Império das Trevas. Aqui é o Império da Luz. Presta atenção. Quando você sai de um país e entra no outro, é outra legislação. Então, não funciona no reino do céu a legislação da terra. O que funciona no reino do céu é a legislação eterna. E Deus leva as suas leis muito a sério. O juiz leva as suas leis muito a sério. E aí, o Cleverson, ele fica completamente assustado e ele olha para os seus 2 advogados e fala assim: vamos trabalhar, eu estou pagando vocês com o meu orgulho, vamos lá. E aí os advogados começam: não, o Cleverson mentiu esse dia, mas ele mentiu para vender porque ele tinha que pagar suas contas. Não, Cleverson brigou com a Daiane porque a Daiane não entendia ele, a Daiane ignorou ele. Não, aí começa: cada erro uma justificativa do lado, cada erro uma desculpa, cada erro uma desculpa. E eu ainda estou orgulhoso sentado no banco do réu, porque esse juiz vai me entender. Eu não sou daqui, eu vim da terra. E quando termina de ler cada justificativa, aí o juiz fala assim para o homem assim, para o Cleverson. Óbvio que é o Cleverson. Cleverson G.U. Ribeiro, só tem um problema: a sua justificativa e a sua desculpa não cobre. A sua justificativa e a sua desculpa não paga a conta. E aí eu fico assustado e eu começo a olhar para as minhas mãos e eu começo a ver as minhas justificativas escorrendo. E aí o orgulho, a capa do orgulho começa a sair. E eu começo a ver cada momento se passando diante dos meus olhos. E afinal de contas eu menti mesmo. Afinal de contas eu errei mesmo. Afinal de contas eu caí mesmo. E aí as justificativas saindo entre os dedos, eu me vejo completamente sem esperança, condenado à morte. Cara, completamente. E aí os advogados da desculpa e da justificativa deixam dar lugar à roupa da vergonha. E agora quando eu olho para os meus erros, eu sinto vergonha dele. Só existe eu e meus erros, não existe nada mais. Eu e minhas culpas, eu e os meus erros. E aí um silêncio, um murmurinho no tribunal, olhando o Cleverson ser condenado. Só que um homem à direita do juiz fica de pé e o tribunal faz silêncio. O tribunal faz silêncio quando o homem à direita do juiz fica de pé, e esse homem olha para todo o silêncio diante do tribunal, um silêncio ensurdecedor, esperando, alguns falando: o que esse homem, o que ele quer falar? Será que ele vai esculachar o Cleverson, porque apesar de contas, é inimigo do nosso reino? Aí se faz silêncio, o homem pede a palavra e o juiz permite a palavra de tal homem. O homem diz assim: pega a conta do Cleverson e eu pago. Você precisa entender isso. Eu pago a conta do Cleverson.
Eu morro no lugar dele. E aí faz um silêncio ensurdecedor, olhares assustados. Imagino, eu quero que você conjecture comigo os anjos chegando um a um e falando assim: você tem certeza, Jesus? O Cleverson, ele vai te trair de novo. Ele vai errar de novo, ele vai errar de novo. Ele vai dar as costas para a cruz de novo, ele vai dar. Você tem certeza disso, Jesus? Aí Jesus olha e fala assim: eu amei ele antes da fundação do mundo. Eu amei ele antes da fundação do mundo. Eu pago a conta. Tira ele do banco dos réus. Aí o Cleverson, sabe qual era o sentimento do Cleverson no banco dos réus? Era de choque. O Cleverson ficou em choque. O sentimento era: eu não te pedi nada, Jesus. Eu não te pedi nada. E agora a capa do orgulho foi embora e a roupa laranja da vergonha tomou conta. E eu, indignado e assustado, eu falo: eu não te pedi nada. Sabe por quê? Porque o Cleverson não merece. O Cleverson não merece. Olha quem que o Cleverson é. E aí se faz um outro silêncio absurdo. E esse homem chamado Jesus caminha na direção do Cleverson e olha bem no fundo dos olhos do Cleverson e fala para o Cleverson assim: Cleverson, você é indesculpável, mas não imperdoável. Você é indesculpável, Cleverson, mas não imperdoável. Não imperdoável. E aí o tribunal faz um silêncio de luto. Todo mundo fica de luto porque o Rei da Glória vai morrer por causa de pecadores. E o GPS está pitando: condenado à morte, condenado à morte, condenado à morte, condenado à morte, condenado à morte. Até que uma indicação de um caminho escrito em vermelho aponta para Cristo. Se você não entendeu isso, se isso não está vivo dentro de você, cara, você precisa ligar o pisca-alerta, entende? Maravilhosa graça, que o Lê leu semana passada. O Lê falou assim: amou o mundo de tal maneira, completamente condenado à morte. Abre comigo em Lucas capítulo 23, versículo 44. Vamos comigo na leitura. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura, tá? E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde, e se fez silêncio. Porque as trevas, o sol ficou com vergonha, o sol ficou de luto, cara. O sol perdeu seu brilho e o véu do santuário se rasgou. A gente vai voltar para o véu do santuário, tá bom? Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o santuário e o centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo no peito. Porque agora o orgulho de crucificar Jesus foi embora. O orgulho de crucificar Jesus foi embora.
Agora sobrou vergonha, então eu bato no peito e falo: eu não mereço tamanho amor. Eu não mereço tamanho amor. Aí você pergunta: por que o Cleverson é maluco aqui na frente? Porque eu não mereço tamanho amor. Eu não mereço. Só que aí eu tô diante do juiz, e agora Jesus está de pé na minha frente, dizendo, olhando nos meus olhos: você é indesculpável, mas não imperdoável. Só que agora eu tô coberto da capa da vergonha, com a touca da vergonha. E aí eu abraço a touca da vergonha e eu falo: eu não mereço. Eu não mereço, Jesus, eu não te pedi nada, cara. Vai embora, eu não mereço isso. Aí Jesus olha para mim e fala assim: mas eu te amo, mas eu te amei. Isso custou a minha vida. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu tiro a capa da vergonha do velho homem e me visto com a roupa da realeza. Porque agora, cara, agora o véu se rasgou. Sabe qual que é a maravilha do véu se rasgar? Não é eu ser salvo somente, é eu me tornar filho. Eu me tornei filho agora. Só que eu percebo que tem dois tipos de pessoas. As pessoas que falam assim: eu não mereço. E fica a vida inteira: eu não mereço. E Deus fala assim: mas eu já morri, o seu pecado está perdoado. Aí você fala para Jesus assim: Jesus, mas você não sabe quem eu sou. Eu sou endemoniado, eu faço de propósito as coisas. Eu sabia, eu sei disso. E foi por isso que eu paguei o preço de sangue. Foi por isso que eu paguei o preço de sangue. E agora eu deixo a minha desculpa de lado. Eu deixo a minha capa da desculpa, a minha capa da vergonha de lado, e agora eu sou filho do rei. Agora eu sou filho do rei, cara. Porque ele pagou um preço de sangue por você. Se você não entender isso, você precisa rever o seu evangelho. Eu tô aqui como alguém que aviva isso dentro da gente, entende? Quando eu fazia a mensagem, algo saltava dentro de mim. Porque essa é a mensagem da minha vida. Essa deveria ser a mensagem das nossas vidas. A gente não poderia perder o brilho no olho por isso. E talvez você fale assim: Cleverson, eu não sabia dessa profundidade. E agora eu estou falando para você: o seu GPS está apontando para Cristo agora. Agora não há mais desculpa, entende? Não tem mais. Não dá para falar: eu não mereço mais. Sabe por quê? Porque realmente você não merece. Mas Cristo pagou um preço por você, cara. Olha aqui a beleza, olha a beleza. Vem comigo, eu quero que você continue acompanhando comigo, porque agora eu sou filho. Agora eu sou filho do rei. E filho adotado a preço de sangue. Sabe como é que funciona uma adoção? Uma adoção funciona da seguinte maneira: o pai e a mãe decidem adotar o seu filho, e ele vai, avisa as autoridades. E aí quando ele avisa as autoridades, aí as autoridades falam assim: que legal, cara, então vamos fazer uma aproximação entre você e a criança, tá tudo bem? Aí o pai e a mãe falam assim: uau, legal, vamos lá. Só que quando ele chega para adotar a criança precisa querer adotar o pai. Vamos lá, eu preciso que você venha comigo. Porque se a criança olhar para o pai e falar para o pai assim: ó, não quero, não quero, não há mais nada a ser feito. Vamos lá. Se o filho não querer ser adotado e não adotar seu pai, não há nada a ser feito. Só que eu acredito muito que vocês estão aqui porque vocês querem ser adotados. Então, aí o que acontece? Aí existe dois tipos de criança: adolescente, jovem, vamos se falar assim, porque é aquela criança que entende. A primeira criança é aquela que: eu tenho um pai agora. Eu tenho um pai, era tudo que eu sonhava. Eu tenho um pai.
Aí, essa criança, ela fica em êxtase. E ela aguarda com expectativa o próximo encontro. E quando ela chega no pai, nesse próximo encontro do pai, sabe o que acontece? O filho fala assim, me leva para casa, pai. Aí o pai fala assim, calma, eu já assinei com sangue, mas precisa esperar um pouco, eu vou te levar. Você já viu aquela expressão? Já, mas ainda não. Já fomos adotados por Deus. Deus já nos adotou. Nós já temos um pai, mas ainda não, porque a gente não encontrou com ele na eternidade. Então você já foi adotado porque o risco está de sangue, cara. Ele pagou um preço por você e foi de sangue. Só que aí, por que ainda não? Porque você ainda está nesse mundo. É como se fosse um orfanato. É como se o mundo fosse um orfanato. Então agora o seu papel é testemunhar para os órfãos. Eu tenho um pai que também quer te adotar, cara. Também quer te adotar. Vamos lá. Então você vai trabalhar. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Só que existe outro tipo de criança que ele fala assim, eu tenho um pai, mas eu quero ver mesmo, eu não sei se ele vai me ajudar muito não. Não acredito muito não. Aí ele até fala que tem um pai, mas ele é rebelde, ele continua com o coração de órfão lá. Meu Deus. Ele fala, eu tenho um pai mesmo, mas ele ainda não acredita de verdade. Sabe por quê? Ele fala assim, não, é que o meu antigo pai, o pai aqui da terra, fez isso, fez aquilo comigo. Olha quem que meu pai é. Só que o pai que está te adotando, meu amigo, é a referência exata da perfeição. O pai que te tratou mal, vou te falar para você, o pai que te tratou mal, ele não representou bem o pai eterno. Mas existe um pai perfeito, a expressão exata da perfeição e da beleza. E ele está te dizendo, cara, por favor, a cruz é um pedido de, por favor, aceita eu como seu pai. Porque o preço foi alto, cara, não foi uma desculpinha não, sabe? Não foi um drible na lei, não. Foi um preço muito alto pelo Cleverson, para ele simplesmente sair vivendo como órfão, como se não tivesse pai. Aí você pergunta para mim, o que é um pai, Cleverson? Pai é quem dá destino, proteção e provisão. Vamos lá, pai é quem dá destino, proteção e provisão. Pai não faz tudo que um filho quer, pelo menos o pai que ama, não. O pai que ama é que o filho quer pôr a mão na tomada, o pai fala não. Se o pai ama o filho quer comer chocolate em vez de almoçar, o pai fala não. Só que o pai é aquele também que coloca no braço, senta no colo e abraça, e olha dentro do seu olho e fala, eu te amo, meu filho. Eu te amo de verdade, eu te amo. Sabe por quê? Porque não é palavras vazias, não. Você está acostumado com palavras vazias. A cruz está escrito bem grande, eu te amo. A cruz está escrito bem grande, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Cleverson. Aí, sabe qual que é o meu papel? Não é simplesmente ficar aqui falando para você, não. E aí eu assisto uma mensagem a cada ano sobre a cruz, não. Meu papel é aceitar todos os dias a cruz de Cristo. Eu tenho um pai, é acordar cedo e falar assim, eu tenho um pai. Então agora eu arranco a roupa de xadrez, a roupa laranja do pecado e coloco a roupa de filho. Agora eu sou filho. Agora eu sou filho. Agora eu não preciso. Para você entrar na presença de seu patrão, você tem que marcar um horário na agenda. Seu pai não, cara. Seu pai, você entra e abre o seu coração e fala, pai, tem misericórdia de mim, me socorre, eu não consigo, me ajuda, porque agora você tem um pai que se importa com você, que não quer que você se perde nas suas próprias justificativas. Aí eu te pergunto, qual é a sua escolha? Eu estou encaminhando para o final e eu gostaria que você lembrasse agora do quadro da mulher, lembra do quadro da senhorinha que morreu tendo uma riqueza incalculável? Só que o quadro está na estante. O quadro está na estante, está aberto no Salmo 191, não sei. Só que sem entender a essência da mensagem. Se você não entende a essência da mensagem, cara,
Você vai vir na igreja, dá dízimo, eu venho na igreja, só que o seu dia a dia é de um coração que é órfão. É órfão. Aí você, que eu ajo assim, aí você ainda está se desculpando pelos seus erros, você ainda está pedindo desculpa. Você não entendeu, cara? Você ainda está se justificando, vô. Eu queria que você ficasse de pé comigo. E se essa palavra feriu o seu coração, e você entendeu a necessidade, entendeu o evangelho e quiser vir aqui à frente, a nossa casa vai orar por você. E o Espírito Santo de Deus faça você entender que existe. Você lembra da música, o fio que se rompeu? Vamos lá. Você precisa entender, Cristo é tudo que Deus pode